Olá, aqui é o pastor Lucas Martins. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Bom estar com você aqui nessa noite, muito bom estar aí na sua casa, através do culto online, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está aí na página do Facebook da Igreja Fonte da Vida, que Deus abençoe a tua vida. Nós estamos aqui no culto da Vitória, um culto que acontece toda quarta-feira na rua Simão Brante, 911, no bairro de Uberaba, na cidade de Curitiba. Se você está acompanhando essa mensagem, ouvindo essa mensagem pelo canal do YouTube, que Deus abençoe a tua vida. E se você não é de Curitiba, quando passar por aqui, venha visitar a nossa igreja, vai ser um prazer receber você aqui com a gente, você vai ser muito abençoado. Queridos, eu tenho uma palavra muito especial nessa noite, uma palavra reveladora, uma palavra confrontadora e uma palavra de ensino da Bíblia para nós. Nós precisamos mais do que nunca, nesses últimos tempos, em que nós estamos vivendo um período em que antecede a volta de Jesus, e nós realmente, irmãos, estamos vivendo nos últimos dias, né? Temos percebido os sinais de que Jesus, ele está na iminência de voltar. Temos percebido o alastramento do mal na face da terra. Temos percebido tantos sinais que o Senhor Jesus mesmo profetizou acerca dessas coisas, mas também nós temos visto um avanço significativo das obras infrutuosas das trevas. E uma das coisas que o Evangelho ele realiza na vida do homem é trazer luz, é trazer clareza, é trazer a verdade. A Bíblia é o livro da verdade. A palavra de Deus é a verdade. E é a verdade que promove libertação na vida da pessoa. É a verdade que tira as pessoas dos cativeiros espirituais. É a verdade que gera fé no coração da pessoa, para que a pessoa alcance a cura, alcance a libertação, alcance a sua salvação. A salvação vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando as pessoas creem no Evangelho, é porque elas ouviram da palavra. Então, esta palavra que eu tenho aqui, que você tem aí na tua mão, que você tem no teu celular, a Bíblia Sagrada, é o livro da verdade. E quando nós conhecemos a verdade, nós não somos enganados pela mentira. Quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, podem pregar o que quiserem pregar da mentira, podem falar o que quiserem falar, nós conhecemos a verdade, nós testificamos da verdade. O Espírito Santo testifica da verdade do Evangelho no nosso espírito, e nós, nessa noite, não queremos falar nada, eu não quero pregar nada aqui, a não ser a verdade da palavra de Deus. No mês de outubro, nós comemoramos, no dia 31, a Igreja Protestante comemora a Reforma Protestante. Se eu não me engano, agora são 503 anos da Reforma Protestante. Lá em 31 de outubro, há 503 anos atrás, Martinho Lutero, numa igreja católica de Wittenberg, na Alemanha, ele pregou na porta daquela catedral 95 teses, e por amor à verdade do Evangelho e à pureza da palavra de Deus, ele promoveu uma reforma. Sabemos que Lutero, ele foi um precursor da reforma, mas também houveram outros, como John Hus e outros que antecederam Lutero e viveram nos dias de Lutero, que estavam inconformados com relação a mentiras que estavam sendo disseminadas no meio da igreja. Queridos, nada melhor do que para confrontar a mentira, a verdade. Nada melhor do que para eliminar o fermento mal, o fermento que produz maldição na massa, do que anunciar
a verdade da palavra de Deus. E então, esses homens, e a figura principal da Reforma Protestante foi Martinho Lutero. Ele se levantou como um pregoeiro da verdade, ele se levantou para trazer a clareza das verdades da Escritura, as doutrinas bíblicas, e ali começou o grande movimento protestante, do qual nós somos hoje frutos, e essa verdade chegou até nós. E nós não podemos, queridos, deixar de celebrar esse momento como igreja. Não podemos deixar de valorizar e louvar a Deus por aqueles homens que deram a sua própria vida. John Hus foi alguém que deu a sua vida para Lutero poder fazer aquilo que ele fez na igreja católica da época. Ele precisou que viesse um antes. John Hus veio como um João Batista, o pregoeiro da salvação. E ele foi realmente alguém que se entregou pela verdade. E Lutero, na sequência, conseguiu realizar aquele trabalho extraordinário, maravilhoso da Reforma Protestante. No entanto, o diabo, em paralelo, ele sabe como tirar a nossa atenção da verdade. Não é verdade? Quantas vezes nós temos festas bíblicas, comemorações verdadeiras, sinceras, e muitas vezes o diabo tenta desvirtuar o verdadeiro sentido daquela festa. Por exemplo, nós temos o Natal, e existem outras figuras do Natal. Não estou dizendo que as figuras do Natal é do diabo ou não, mas muitas vezes essas festas, elas tiram a atenção, tiram o foco da verdade. Qual que é a comemoração do Natal? O nascimento de Jesus. Mas vem o inimigo tentar tirar a atenção do foco que é Cristo. Nós comemoramos o Natal. Nós podemos comemorar o Natal. Podemos enfeitar as nossas casas, podemos fazer uma mesa bem bonita, podemos celebrar em família, podemos colocar luzes na nossa casa, mas nós sabemos qual é o foco. A Páscoa, entra um coelhinho no meio da história que nem bota ovo, mas tira a atenção do verdadeiro sentido da Páscoa. E nós temos a Reforma Protestante, 31 de outubro, e vem o diabo para colocar a festa de Halloween. E é sobre essa celebração ao diabo que eu gostaria de falar a você nessa noite. Infelizmente, a tentativa de fazer com que o dia 31 de outubro, no nosso calendário, que ele fosse estabelecido como Dia das Bruxas, tem realmente se estabelecido esse objetivo. Cada ano, de uma forma mais forte, fica marcado dia 31 de outubro pela comemoração do Dia das Bruxas ou de Halloween, tanto nas escolas, quanto nas sociedades, quanto nessas sociedades, nesses clubes que existem de sociedade, como nos condomínios, no meio das vilas, das crianças. Isso tem avançado na nossa nação. Eu estava estudando sobre isso e ouvindo sobre isso. Em alguns estados dos Estados Unidos tem diminuído essa questão do Halloween, mas infelizmente nós como brasileiros parece que a gente tem prazer de importar aquilo que não presta. Existem datas que são mais comemoradas nos Estados Unidos do que o próprio Halloween. Tradicionalmente, o Halloween é comemorado lá, mas existem outras datas, como, por exemplo, o Dia de Ação de Graças, que é um feriado nacional, todos param para agradecer a Deus pela vida, pela bênção que o Senhor concede, pelas oportunidades, pela prosperidade, pela saúde, enfim, por tudo que Deus concede. Existe um feriado nacional na América, que é o Dia de Ação de Graças. Tem o Memory Day, que é o dia em que os americanos trazem à sua memória a história da sua nação e também agradecem a Deus pela vida daqueles que deram o seu sangue, que foram mártir na nação, para que os Estados Unidos se tornasse aquela grande potência, esta grande potência mundial. Mas a gente não quis herdar essas coisas.
a gente infelizmente importou para o Brasil o Halloween, ou o Dia das Bruxas. E esse dia é um dia em que adultos, jovens em especial, crianças, se fantasiam de inúmeras coisas, de bruxas, de caveira, constroem abóboras, e dentro das abóboras acendem velas, e tantas outras figuras que envolvem, e fantasias que envolvem o dia de Halloween. E algumas crianças saem pelas casas da vizinhança, batendo na porta, praticando a doçura ou a travessura, dizendo assim: ô vizinho, ou você me dá um doce, ou eu te lanço uma maldição. Doce ou maldição? O que você prefere? E daí o que os vizinhos fazem? Dão o docinho para a criança. E isso passa a ser engraçado, porque os vizinhos dizem assim: não, o fulaninho não tem condições de me amaldiçoar. O fulaninho é uma pessoa inocente, é uma criança inocente, ele não vai me amaldiçoar. Eu dou o doce porque eu gosto. É saudável, é legal. E isso tem entrado, queridos, na nossa cultura, ao ponto de que muitas escolas, tanto escolas públicas quanto escolas privadas, particulares, instituições de ensino, elas têm estabelecido no seu calendário escolar o dia de Halloween. E eu já quero adiantar aqui a você, pai e mãe cristão, você não precisa se submeter e nem submeter o teu filho a comemorar um dia em que nem é da cultura brasileira. Veja, queridos, que nós não somos contra a cultura. A cultura em si, ela é saudável. Mas quando a cultura, ela conflita com ensinamentos da palavra de Deus, nós precisamos ter a Bíblia como a lupa da cultura, ou como a peneira da cultura. Então existem festividades que são culturais. Mas existem festividades que não são culturais, que são religiosas. E muito daquilo que se coloca no Brasil como cultura é religião. Uma das coisas é a festa junina. Festa junina, o que é a festa de São Pedro, de São João? É comemoração àquele santo. Um santo da religião católica. Logicamente que o cristão evangélico, protestante, ele não precisa comemorar esse dia. Nós temos o Dia dos Mortos agora, segunda-feira, e a crentarada fica tudo feliz porque é feriado. Vamos descansar, etc. e tal. Só que nós não comemoramos, é um calendário católico. Então nem deveria existir num país que é laico feriados religiosos no nosso calendário. Porque se o católico tem que ter feriado, o protestante também tem que ter, o satanista também tem que ter, já tem agora, né? O budista também precisa ter, o islamista também precisa ter, já que somos um país laico. Mas o inimigo, ele sabe como agir. O inimigo, ele é sutil. O diabo, ele vem disfarçado de coisas aparentemente inocentes para nos atingir, para atingir a sociedade, em especial, para atingir a vida dos nossos pequenos, das crianças. E eu sei que nesse contexto geral existe uma divisão de pensamentos, porque existe aquela ala que diz que Halloween é do diabo, e existe aquela ala dos cristãos que dizem que não tem problema, é só uma festa cultural. Que mal vai fazer o meu filho ou a minha filha se fantasiar de caveira e ir na escola e pegar um docinho, ou ir no vizinho e pegar um docinho? Não tem nada a ver, não tem problema algum. No entanto, queridos, independente da minha opinião, da tua opinião, o que deve prevalecer na minha e na tua vida é o que Deus fala a respeito através da sua palavra.
tudo na nossa vida, tudo na nossa cultura, tudo aquilo que se refere à criação e à formação de caráter dos nossos filhos, precisa passar necessariamente pelo crivo da palavra. E o meu intuito nessa noite aqui, e para você que está assistindo esse vídeo, não é fazer uma lavagem cerebral em ninguém. Até porque você é um cidadão em que você tem condições de tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Se você quiser deixar o teu filho, ou você se fantasiar de bruxa, ou de bruxo, ou de caveira, e bater nas portas, e fazer os rituais, e acender velas, e fazer invocações, é uma situação que você pode fazer. Mas você precisa saber o que a Bíblia fala sobre isso. As implicações espirituais acerca disso. Vamos para um pouco da história. Essa comemoração de Halloween, ela começa há mais de 3.000 anos atrás, lá na Irlanda. E na época não era chamado Halloween, mas era chamada de Samhain. O significado do nome Samhain é Rei dos Mortos. Rei dos Mortos. Era uma celebração do Rei dos Mortos. Naquela época, na Europa, haviam somente 2 estações. Havia o verão e havia o inverno. Não haviam 4 estações como nós temos hoje, eram apenas 2 estações. A estação do verão era a estação da vida. A estação do verão era a estação do plantio e da colheita. A estação do verão era a estação da alegria. Mas quando, na virada da estação, em que se comemorava a festa do Rei dos Mortos, justamente na virada da estação, porque entrava um período de morte. O inverno estava chegando. O inverno estava vindo para destruir as colheitas, para destruir as plantações, para trazer destruição sobre a terra. As pessoas ficavam depressivas. E até hoje na Europa o índice de depressão é gigantesco e de suicídio é gigantesco na época do inverno. E então eles acreditavam que nessa virada de estação, do verão para o inverno, espíritos de pessoas que morreram, eles eram soltos e liberados sobre a terra. E esses espíritos vinham visitar a casa dos seus familiares, a casa dos seus parentes. Então, ali começa uma celebração aos espíritos dos familiares que haviam morrido e agora eles voltavam para o mundo dos vivos. E o mundo dos vivos precisava se preparar para receber os seus mortos. E para manter esses espíritos contentes e afastar todos os maus espíritos, porque com esses espíritos bons dos familiares que morriam, acreditava-se também que vinham os espíritos das trevas, as entidades más. E então, para afastar esses espíritos maus dos seus lares, os celtas, eles deixavam comidas e doces na parte de fora da sua casa. E realizavam rituais. Veja, queridos, que boa parte da ação ocultista do diabo na vida das pessoas sempre vai envolver sacrifício de sangue e comida. Comida, bebida e sacrifício de sangue. E então, o que as pessoas faziam? Para afastar os espíritos maus, elas alimentavam esses espíritos. Logo, se elas deixassem nas portas das suas casas, nas janelas das suas casas, os doces, em algumas regiões eram sacrificados animais, logo, aqueles espíritos maus não penetrariam dentro da casa
e somente os espíritos, os familiares, estariam visitando aquele povo. Quando esses celtas, eles foram cristianizados, muitos deles não deixaram os costumes pagãos. Eles foram cristianizados, vieram para o cristianismo, para o catolicismo, mas eles não deixaram os costumes pagãos. Eles continuavam, agora eles eram católicos, mas eles continuavam ainda fazendo rituais nos dias, nessa virada de estação. Então, a cúpula da igreja, sabendo disso, o que eles decidiram? Oficializar no calendário cristão da igreja da época, o dia 2 de novembro, que é hoje, que hoje nós comemoramos, né? Atualmente nós comemoramos, não, eles comemoram o Dia dos Mortos. Então, o Dia dos Mortos foi estabelecido com um princípio pagão no calendário, para que católicos que ainda tinham os seus costumes pagãos, eles pudessem fazer as suas celebrações no dia 2. Mas nos Estados Unidos, foi colocado no dia 31 de outubro, com enfoque comercial. Com enfoque comercial. Então, era mais uma data em que os americanos tinham para vender fantasias, para fazer celebrações, para fazer festas, sempre com enfoque comercial. Qual que é o significado espiritual de tudo isso? Em nossos dias, nós precisamos entender que, talvez, as crianças que se fantasiam e celebram esse dia, não façam por devoção. As famílias que têm a prática de realizar o Halloween em família, ou em sociedade, ou em grupo, ou na escola, o diretor de uma escola, ou os professores de uma escola, talvez eles não invoquem com devoção, não façam por religião, por fé, essa questão da invocação dos demônios. Talvez seja uma questão somente querendo estabelecer na nossa cultura esse dia de Halloween, porém, nós precisamos entender que aquilo que foi criado lá atrás, há mais de 3.000 anos atrás, se tornou o maior ritual satânico da humanidade. É o dia em que muitos satanistas têm como o dia do aniversário do diabo, dia 31 de outubro. O dia do aniversário de Satã. Os maiores sacrifícios de animais e sacrifícios humanos, eles são realizados neste dia 31 de outubro. É um dia em que as forças das trevas são invocadas. Em que o mundo espiritual maligno é alimentado por rituais, por invocações de espíritos, por comunicação com os mortos, por meios de adivinhação, de tarô, de cartas. Os satanistas acreditam que esse dia 31 de outubro é o dia da grande revelação dos planos de Satanás para a humanidade. Tem um ex-satanista, John Ramirez. Ele já se converteu há alguns anos, hoje ele é pastor. E ele diz que ele tinha um pacto com Satã. E que o único dia que ele conseguia sentar frente a frente com Satã era no dia 31 de outubro. O fundador da igreja de Satanás, chamado Anthony LaVey, ele disse assim, eu fico feliz que os pais cristãos deixem seus filhos adorarem o diabo pelo menos uma vez ao ano. Eu fico feliz.
que os pais cristãos deixem os seus filhos adorarem a Satanás pelo menos uma vez ao ano. Em muitas culturas sincréticas, realizar cultos, acender velas nos túmulos dos mortos, permanecem ainda bem populares. Talvez, no Brasil, não de uma forma tão forte, se tem de uma forma mais amena, mas esse é o dia da comunicação com os mortos, da invocação dos mortos. E tem uma curiosidade sobre a questão da abóbora. A abóbora talvez seja uma das principais, dos principais símbolos ali, das principais figuras do dia de Halloween. E a abóbora, para os celtas, significava prosperidade, significava fertilidade, sabedoria. E dentro das abóboras esculpidas, eles tiravam o interior da abóbora e deixavam só a casca, faziam uma escultura ali na abóbora. Eles acendiam velas para iluminar o caminho dos espíritos. Conta-se em uma lenda que um homem chamado Jack, ele era alcoólatra. E ele teve um encontro com Satã, assim como esse pastor que se converteu, o John Ramírez, ele tinha encontro anual com Satã. Esse Jack, ele também teve um encontro com Satã. Num dia que ele estava extremamente embriagado. E conta a lenda que ele aprisionou o próprio diabo. Ele trancou o próprio diabo. E em vários locais que Satã fugia dele, ele ficava tão perturbado que ele conseguia dominar o diabo. Olha o nível de endemoniamento. Esses dias eu falei que teve gente que deu risada, né? Que tem gente que não presta nem para ficar endemoniado. É ele que possui Satanás. Era o caso desse Jack. É a lenda que se conta. Sabemos se é verdade ou mentira, né? Não sabemos se é verdade ou mentira. Mas a partir daí, um dia em que esse Jack estava realmente embriagado, ele morreu por um coma alcoólico, e então a alma de Jack não pôde ser recebida no céu. Deus não quis a alma de Jack. E a alma de Jack também não quis ser, não foi aceita no inferno. Satanás não recebeu a alma de Jack no inferno. Mas aconteceu o seguinte: o diabo falou assim: olha, você é muito pior do que eu não quero você aqui, mas eu vou te dar uma brasa, e você leva essa brasa, para que ilumine o teu caminho, enquanto você perambular durante toda a eternidade na terra, você leva essa brasa com você. E daí diz que Jack encontrou uma abóbora, ele cortou a parte interna da abóbora, e aquela brasa tirada do inferno foi colocada na brasa, e então ele começou a perambular a terra com aquela brasa dentro da abóbora. E daí vem a cultura de se colocar a abóbora como essa figura de iluminação, para dar clareza aos espíritos maus. Ora, se eu tenho uma luz na minha casa, uma abóbora acesa, se os espíritos maus vierem, vão encontrar luz e vão encontrar um outro destino que não é aqui. O mundo espiritual, queridos, ele é extremamente real, verdadeiro, acreditando você ou não. Só que nós precisamos entender que com as trevas a gente não brinca. A gente não pode dar lugar ao diabo, a gente não pode facilitar ao diabo. Você pense que não invocando o diabo, ele já muitas vezes aparece. Imagine invocando, irmão. Já pensou? Na tua casa, de vez em quando, o secretário dele vai lá. Tem uma perturbação lá. Tem uma ação maligna que você percebe claramente que é a ação do inimigo. Você nem invocou. Imagine você invocando.
Se o teu filho, de vez em quando, já fica meio perturbadinho, sem se vestir de capeta, sem se vestir de bruxa, sem se vestir de espírito de morte, imagine ele se vestindo disso, irmão. Pensa. Toda invocação, adoração, veneração, por brincadeira ou não brincadeira, as coisas espirituais mexem com as forças das trevas. Ainda que muitos, eles defendam, até cristãos, a festa de Halloween, dizendo que é uma celebração folclórica, que é da cultura norte-americana, que incentiva o comércio, que alegra as crianças, nós não podemos fechar os olhos para as nefastas consequências desta comemoração. Em primeiro lugar, eu gostaria de apontar para vocês hoje, que todos os valores enaltecidos na festa de Halloween são contrários à palavra de Deus. Primeiro valor, o valor da morte. Provérbios capítulo 8, versículo 36. E agora entra o nosso amigo Luiz. Vamos lá, Luiz. Provérbios 8, 36. Olha o que a Bíblia fala. Todos os que me aborrecem amam a morte. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 8, 36. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Odiar a Deus é amar a morte, porque Deus é vida. Quem odeia a vida ama a morte. A morte é contrária à vida. A morte eterna é para aquele que não tem a luz de Cristo. A morte eterna é para aquele que é das trevas. A morte eterna é para aquele que rejeita o Filho de Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, Jesus veio. Mas aquele que não crê já está condenado, já está destinado à morte eterna. A morte eterna não é para os filhos de Deus. Logo que enaltecer a morte, celebrar a morte, não é bíblico. Nem o Dia dos Mortos, que se comemora no dia 2 de novembro, nós podemos agradecer a Deus pela vida do papai que morreu, da mamãe que morreu, do avô que morreu, da tia que morreu, do fulano que morreu. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Deus e trazemos à memória a vida. Mas agora, entre celebrar a vida e celebrar a morte, existe uma diferença. Entre celebrar a vida e ir lá no cemitério, acender uma vela para a alma do fulano que morreu há 1, a 2, a 3, a 10, a 20, a 40 anos atrás, é uma outra história. Uma coisa é você ir no cemitério, cuidar do túmulo, mandar alguém lá limpar o túmulo, zelar por aquele patrimônio que talvez um dia o teu corpo vá usar. É natural que se faça isso. O zelo pelos restos mortais que estão lá e pelo patrimônio que é da família. Agora você ir lá e conversar com os mortos, e invocar os mortos e levar flores, você não está adorando os mortos, você não está se comunicando com os mortos e não está zelando pela alma que morreu. Porque a alma que morreu, ela imediatamente, uma pessoa que morre, imediatamente a alma dessa pessoa vai para Deus ou para longe de Deus, para o inferno, para o céu ou para o inferno. Então não existe estágio intermediário. Ao homem é ordenado morrer uma só vez, diz a palavra de Deus. E depois disso vem o juízo. Veja só, outro valor enaltecido pelo Halloween, bruxaria e feitiçaria. A Bíblia é extremamente clara com relação a isso. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Veja que já no início do povo de Deus, eles foram instruídos acerca dessa verdade. Olha o que diz: não permitam que se ache alguém entre vocês
que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Já existia isso, gente. De entregar as crianças a Moloque, o deus que recebia sacrifício humano. As crianças eram sacrificadas a Moloque. Então, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia e faça presságios, ou pratique a feitiçaria. O que é feitiçaria? É a manipulação dos poderes das trevas em nosso favor. Quando alguém ela pratica feitiçaria, ela está movendo o mundo das trevas, as entidades, os demônios, para que beneficiem a ela. O que o feiticeiro faz? O feiticeiro, ele faz trabalhos espirituais. E daí existem os mais diversos tipos de feiticeiros. Existem os babalorixás, existem os pais de santo, existem os manipuladores através das cartas, dos búzios, dos tarôs, que praticam a necromancia ali, a invocação de espíritos, invocação de mortos, que fazem presságios, que fazem adivinhações, mas também, se o cliente pagar bem, eles fazem a feitiçaria. Eles dão a receita do trabalho que tem que ser feito. Então isso é obra das trevas. E a Bíblia condena a prática e o envolvimento com esse tipo de coisa. Outro valor enaltecido pelo Halloween, a comunicação com os mortos. Olha o que a palavra de Deus nos fala, Deuteronômio 18, 11 e 12. Diz, não permitam que se achem entre vocês o que faça encantamentos, que seja médium, ou seja, quem que é o médium? É o cavalo lá, que incorpora o espírito. Que consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. O Senhor tem repugnância. Deus vai expulsar aquelas nações da presença de vocês, diz esse texto aqui. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Isso é abominação. Deus não tolera, Deus não suporta. Porque quem consulta um espírito de alguém que já faleceu, não está consultando o espírito daquela pessoa, daquele familiar. Está consultando um demônio. O espírito humano, ele vai para Deus ou para longe de Deus. Logo, quem se manifesta no médium, logo, quem incorpora no médium, não é o espírito do indivíduo que morreu, mas é um demônio. E essa comunicação com as trevas é pecado. É abominável. Deus censura, Deus odeia. Outro valor enaltecido pelo Halloween é ocultismo. Efésios 5, 11 e 12. Paulo diz assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. A comunicação com as obras das trevas é condenado pela doutrina apostólica. Não podemos ter comunicação com as obras das trevas. Ocultismo, aquilo que está no oculto, não nos é permitido saber. Aquilo que está no oculto pertence a Deus. Aquilo que é revelado pela palavra pertence aos filhos de Deus. Então, se nós temos a verdade, para que ir buscar na mentira? Se nós temos a luz, para que ir buscar nas trevas? Queridos, embora muitos participem de tais comemorações de maneira inocente, de maneira lúdica, de maneira divertida, o objetivo da festividade é a adoração
a Satanás. Se o teu filho faz invocação ou não faz invocação, mas está celebrando através das vestes, através da comida, através de ir na porta da casa dos outros, ou através da festinha da escola, ele está adorando a Satanás indiretamente. E olha o que o Senhor Jesus nos diz em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um, ou e desprezará o outro. Jesus ainda fala em Mateus capítulo 12, versículo 30, quem não é por mim é contra mim. Gente, no mundo espiritual, não existe linha neutra. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou você quer andar com a luz, na luz, ou você está andando de mãos dadas com as trevas, com o próprio diabo. Então tem coisas que a gente não pode negociar, irmãos. Mas pastor, você é muito radical. Não, não sou eu que sou radical. É a Bíblia que é radical. Quem é radical é o diabo. O diabo é radical porque ele leva para o inferno. E Deus é radical porque ele leva para o céu. E só existe esses dois destinos, ou o céu ou o inferno. O mundo espiritual é radical. Não existe pastor radical. Existe um mundo eterno que é radical. Ou é céu ou é inferno. Agora me diz uma coisa. Você que acha que não tem nada a ver. Você que acha que não tem problema nenhum. Qual é o valor que você está implantando no coração do teu filho, da tua filha, que talvez sejam pequenos ainda, e estão numa idade de formação de caráter? Está dizendo que as bruxas não têm nada a ver? Essa popularização de figuras de bruxas, feiticeiros, duendes, caveiras, espíritos malignos presentes no Halloween, faz com que, em curto, médio ou longo prazo, essas crianças, que daqui a pouco vão se tornar adultos, vão continuar praticando com os seus filhos. Isso estabelece uma maldição até a terceira e quarta geração, porque isso é abominável ao Senhor. A orientação bíblica é que a maldição se estabelece até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Você praticar um pecado, sabendo que é pecado, isso é abominável ao Senhor e a maldição se estabelece. É uma espécie de condicionamento através da qual as pessoas passam a amar e a valorizar os valores de Satanás. Os valores do diabo. Alguém disse que aquilo que uma geração tolera, a próxima geração adota como estilo de vida. Então, se você tolera a bebida, a próxima geração vai ser alcoólatra. Se você tolera a festinha de Halloween, pode ser que a tua próxima geração seja satanista. Se você tolera pecado na tua vida, na tua casa, pode ser que a próxima geração esteja longe dos caminhos do Senhor. Queridos, é necessário uma volta para as verdades bíblicas da palavra de Deus. Com o mundo das trevas, com o pecado, a gente não brinca. O contato constante com esses valores diabólicos afeta a nossa sensibilidade de tal forma que nós ficamos cegos e não sabemos mais lidar com o mundo espiritual, a ponto de achar que não tem problema nenhum, que não tem nada a ver. Assim, ao sermos coniventes com Halloween e tantas outras festas, nós estamos condenando as próximas gerações a aceitarem como corretos, legais, aprazíveis, o comportamento das trevas.
Mas para nós tem uma orientação em Isaías 5:20. Diz assim o profeta: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Nas minhas palavras, ai daqueles que dizem não tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Não faz mal. E diz o profeta, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce. Então, não tem problema nenhum, não faz mal. É legal, filho. É legal. E fazem do amargo e do doce amargo. Queridos, nós precisamos ser radicais, a ponto de estabelecer na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, e aqui é para todo mundo, não é só para quem tem filho pequeno, estabelecer na nossa casa um altar de adoração ao Senhor, um altar de adoração a Deus. O diabo, ele está à espreita, ele está ao derredor. Embora nem todos tenham consciência disso, existe uma batalha espiritual, mas eu e você, que temos o Espírito de Deus, nós precisamos discernir que existe uma batalha espiritual, que está acima das nossas cabeças, que está acima da cabeça das nossas crianças, uma estratégia diabólica arquitetada, armada, as hostes espirituais alinhadas, para estabelecer na nossa cultura as doutrinas ocultistas, os ensinamentos do inferno. Eu não tenho nada com bruxa, você não tem nada com abóbora, você não tem nada em enganar as crianças com esses contos. Você não vai ganhar nada, os teus filhos não vão ganhar nada. Por que você não quer combater isso? Primeiro, ou porque você não acredita na palavra de Deus, ou porque você quer fazer a política da boa vizinhança. Não quer entristecer a professora, não quer entristecer a escola. Não, eu não quero queimar o meu filme, eu não quero ser o crente chato. Meu irmão, é uma questão de bênção ou uma questão de maldição. Nenhuma escola pode obrigar os seus alunos a participarem dessas festas. Ultrapassam o campo cultural, acadêmico, violam princípios da palavra. A Bíblia é a nossa base de fé, meu irmão. A Bíblia é a nossa base de fé. Aquilo que fere a Bíblia não presta. Não presta. Para mim não presta, para os teus filhos não presta. E eu quero encerrar com o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são... Vamos lá, de novo, esse versículo. 1, 2, 3, todos juntos. Porque outrora vocês eram, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Quantos filhos da luz nós temos aqui? Então vivamos como filhos da luz. Vivamos como filhos da luz. Essa semana comprei um filtro de barro lá em casa. E veio o santinho de São João, porque a melhor marca, infelizmente, do filtro de barro é São João. É ou não é? Quem tem filtro de barro aí? Já meia dúzia, tem mais, Deus está me revelando lá, Santo Antônio. Não, brincadeira. São João, é? Fui lá na loja, daí qual filtro você tem? Ó, tem esse e esse, mas o tradicional mesmo, bom, que deixa a água gelada e tal, é esse do capiroto. Então, vou levar esse do capiroto. Cheguei em casa, irmão, arranquei o santinho do São João, estava o santo lá, entendeu? Falei, ninguém toma água desse filtro, está amaldiçoado o filtro. Espera aí, vamos fazer uma limpeza. Colocamos água lá, escoou a água, ungiu o filtro, repreendi toda a consagração. Agora sim, pode tomar água que está água ungida aí, pode tomar. Meu irmão, não quero envolvimento com coisas trevas.
Eu conheço o mundo espiritual. Eu prego sobre isso, eu lido com isso. Agora, eu vou ter um santo na cozinha da minha casa? O sangue de Jesus tem poder. Aí por que, pastor? Você está com medo? Eu não estou com medo. Eu não tenho medo. Já veio uma pessoa endemoniada com uma faca. A pessoa endemoniada, eu não tive medo. Vou ter medo de uma figura. O diabo, a gente resiste e ele foge. Mas a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Se ele aparecer, meu irmão, encara e manda sair no nome de Jesus. Sai da minha frente. Sai do meu caminho, Satanás. Mas agora você não vai invocar ele. Entendeu? Você não vai colocar a figurinha dele lá. Você não vai ter o santinho lá. Não. Você manda o capeta sair. Você não invoca. Aquilo que eu falei, se você não invoca, ele já aparece, imagina você invocando. Pastor, agora eu estou numa situação, porque o meu filho se vestiu de caveira, porque a minha filha se vestiu de bruxa, porque eu já ofereci doce, porque eu já fiz a abóbora, porque já fizeram trabalho de escola com todas essas coisas. Agora o que nós vamos fazer? Nós estamos amaldiçoados até a terceira e quarta geração? Não. Se você se arrepende hoje, ainda há esperança. Coloca isso diante do Senhor. Pede perdão ao Senhor. Se arrependa. Se você está assistindo esse vídeo aí, e o teu filho está com você, chama os teus filhos aí. Se algum dia você fez na tua vida esses rituais, essas práticas, ainda que não tinha nada a ver, faz isso. Atendi uma pessoa há algum tempo atrás, e ela falou, pastor, olha, me converti, etc. e tal, quero fazer libertação. Falei, maravilha, vamos lá fazer libertação. Ok, vamos fazer libertação, e preenche o questionário, e coloca, pastor, preenchi aqui que eu fui numa praia, numa virada de ano e tal, e estava com a piazada lá, e alguém falou assim, a gente passou por um trabalho que estava arriado lá na areia, e alguém falou assim, duvido que você coma essas bananas. Pastor, falou duvido, para mim é desafio, fui lá e comi. Pastor, eu não comi uma, eu comi o cacho. Porque para mim era só banana. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu preciso colocar? Falei, olha, irmão, não sei, mas melhor colocar, né? Vou colocar depois na hora da oração a gente vê. Meu irmão, pensa no demônio comedor de banana que manifestou ali. Pensa aquelas bananas comidas há 500 anos atrás. Estou sendo irônico, né? Mas há muitos anos atrás ele tinha comido aquilo, irmão. O negócio se materializou no estômago dele. E o muco que saía do estômago dele, ele traz o balde, e colocava o troço para o balde, era cheiro do quê, irmão? De maçã? Não, banana. De banana. Pastora Solange está aqui? Essa semana, atendemos uma pessoa, fizemos uma libertação aqui na igreja. Oramos pela pessoa. A pessoa foi consagrada à entidade no ventre da mãe. A mãe, quando estava grávida, ela tinha um forte desejo por chocomilk. Nada contra o chocomilk, irmãos. O chocomilk é de Deus. É bom o negócio. Nada, não vai dizer, agora não pode tomar chocomilk. Não. Mas a mãe viciada em chocomilk. O filho mais velho comprava de caixa de chocomilk e trazia. E daí, fomos fazer a libertação com essa moça. Irmãos, o cheiro de doce que invadiu aqui a torre de oração foi uma coisa impressionante. E daqui a pouco, manifestou uma entidade e começou a cantar música de ninar. Ele dizia assim, eu quero chocomilk, eu quero chocomilk, eu quero chocomilk. A moça nada tinha a ver com aquilo. A mãe tinha pactos e alianças com demônios, ela frequentava terreiros, tinha alianças com os espíritos de IBGs, os espíritos mirins. E agora essa moça, com quase 30 anos de idade, um sentimento, um gosto, uma afeição demasiada por doces. Ela sofrendo terrivelmente de opressões malignas nas mais diversas áreas da vida dela. Agora atormentada por esses espíritos. Queridos, com o mundo das trevas a gente não brinca. Se você permitiu
se você fez, se você não sabia, ou até que você sabia, mas você assim não levava tão sério essas questões e essas implicações no mundo espiritual. Essa é uma noite de você se arrepender diante do Senhor. De você dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, eu coloco agora diante do Senhor esse pecado de desvio. O Senhor abomina isso, Senhor. Me perdoa, não quero mais, nunca mais. Eu quero praticar isso na minha vida ou permitir que os meus filhos pratiquem. Há demônio nenhum, há entidade nenhuma, não quero consultar mortos, não quero contato com as obras das trevas, isso não serve para mim. Eu sou filho da luz, não sou filho das trevas. Eu quero viver como filho da luz. E nessa hora, o poder de Deus vai te alcançar. E toda maldição é quebrada hoje aqui, diante do Senhor, no nome de Jesus. Se coloque de pé, ore comigo, você que está aí na sua casa, ore comigo também. Se você agora, feche os teus olhos, por favor. Se você praticou essas coisas, permitiu, deixou que os teus filhos praticassem isso. Se você está com ele aí, chama ele perto de você agora. Você vai fazer uma oração pedindo perdão ao Senhor. São os pais que cobrem os filhos espiritualmente. Os filhos não têm a autoridade de se cobrir a si mesmos. Mas são os pais que cobrem os filhos espiritualmente. E você vai cobrir agora o teu filho com o sangue de Jesus e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Em nome de Jesus, me arrependo diante do teu altar. Ah, pastor, eu nunca participei e fiz de Halloween, mas você falou aí de festa junina, da festa aos santos, festa de Cosme e Damião, essas coisas de comida e tal, eu pratiquei, eu não sabia que era errado, era comum na minha família, era tradicional da minha família nós fazermos essas coisas, e eu realmente não sabia, e eu participei, e eu nunca renunciei a isso, nunca pedi perdão ao Senhor nisso. Eu quero que você peça perdão agora. Eu convido você a se posicionar agora diante do Senhor. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos agora, por favor, no nome de Jesus. Espírito de quebrantamento esteja agindo em cada vida e coração agora, Senhor. Aqueles que estão nesse lugar, aqueles que estão assistindo pela internet, sejam alcançados pelo teu espírito de quebrantamento, Senhor. Toda resistência maligna, eu coloco por terra agora, na autoridade e poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que fez alguma aliança, algum tipo de celebração nessas festas, nessas comemorações, eu gostaria, daí de onde você estivesse, você só levantasse uma das suas mãos. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas aí mesmo, levante uma das suas mãos. Isso. Se você está com o teu filho aí, pega o teu filho agora, coloca a mão sobre a cabeça dele, e você vai orar comigo dizendo: Senhor Jesus, na tua presença, eu me coloco agora, e eu tomo o teu nome como arma para desligar as minhas atitudes das trevas. E agora eu coloco todo o pecado que eu cometi diante do Senhor. Estou representando aqui a minha família, a minha casa. Senhor, por muitas vezes nós praticamos, conscientes ou inconscientes, celebrações às entidades malignas, nas festas de Cosme e Damião, dos IBGs, de Doum, das entidades, nos terreiros, nas festas juninas, Santo Antônio, São João e tantas entidades. Quando nós comemos comidas, quando nós ingerimos bebidas, quando nós compramos alimentos consagrados, quando nós acendemos velas, fizemos invocações. Senhor, quando eu permiti que os meus filhos, ou eu mesmo, me vesti de caveira, com fantasias referentes à morte, com fantasias de bruxas, de entidades malignas, e com isso, Senhor,
eu abri portas, nós abrimos portas. Senhor, me perdoe por esses pecados, nos perdoe, Senhor Jesus, perdoa os meus filhos, perdoa a minha casa, perdoa a minha vida. E nessa hora, Senhor, eu tomo o teu nome, esse nome que é sobre todo nome, e ordeno agora que todos os demônios que estão na minha vida, que estão na minha família, que estão nos meus filhos, que vieram nos assolar, que saiam agora na autoridade e poder que há no nome de Jesus. Eu renuncio, Satanás, seus demônios e as suas obras, porque eu sou filho da luz, eu sou filho de Deus, e eu não quero mais contato com as trevas. Em nome de Jesus, para não mais voltar, sai em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar agora. Feche os seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se todos abaixem as suas mãos agora, se nessa oração você sentir algum tipo de mal-estar, você vai levantar uma das suas mãos onde você está. Somente isso. Se nessa oração você sentir algum tipo de mal-estar, tontura, enjoo, sensação de vômito, você vai levantar uma das suas mãos daí da onde você está. Vamos orar agora. Senhor Jesus, nós colocamos agora cada vida que orou agora com fé, que se colocou diante do Senhor, renunciando, quebrando, se arrependendo diante da tua presença. E eu me dirijo agora a esses demônios que vieram para estabelecer o seu reino, para estabelecer as suas obras e para oprimir essas vidas, na autoridade e poder que há no nome de Jesus. A todos os espíritos malignos que estão perturbando, que estão oprimindo, que estão atacando, que estão possuindo, que estão perseguindo, que estão perturbando essas vidas, na autoridade e poder que há no nome de Jesus. Onde quer que você esteja agora, Satanás, onde quer que você esteja agora, demônio, no nome de Jesus, comece a sair agora. Somente aqueles que estão sentindo algum mal-estar, levante as suas mãos. Somente aqueles que estão sentindo algum mal-estar. Vamos em nome de Jesus agora. Eu estou ordenando, começa a sair agora. Vamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia dessa vida, saia desse corpo. Em nome de Jesus, por um caminho você entrou, mas por 7 você vai ter que sair agora. Eu ordeno, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Jesus, queima agora esses demônios com fogo do céu. Com fogo do céu, com fogo do céu. Aqueles que estão nas suas casas agora, onde existe um demônio escondido, seja queimado, 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 no nome de Jesus, para não mais voltar. Sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para não mais voltar. Sai, em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não entregou a tua vida a Cristo, se você ainda não se reconciliou com Jesus, hoje é dia de entregar a tua vida a Jesus. Tem alguém aqui hoje que precisa entregar a sua vida a Jesus? Você nunca declarou isso, que você entrega a tua vida totalmente a Ele, nunca fez isso publicamente. Eu quero que você faça isso. O que é entregar a vida a Jesus, pastor? É entregar os seus caminhos ao Senhor para que Ele conduza. É dizer, eu quero um novo rumo, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero ir para o céu. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Se você não sabe para onde a tua alma vai depois que você morrer, é porque você não tem convicção de salvação. Mas hoje é dia de salvação. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo aqui? Erga uma das suas mãos. Erga uma das suas mãos. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Erga uma das suas mãos agora. Em nome de Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, deixou a igreja, deixou a comunhão dos santos, tem se distanciado, mas hoje quer voltar. Tem alguém nessa condição aqui no presencial? Você que está assistindo no Facebook, você que está assistindo no YouTube, se você está fazendo essa decisão agora por Jesus, reconciliando com Jesus, coloca aí nos comentários dizendo, eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu estou me reconciliando com Jesus, eu vou orar por você. Pai, eu não sei quantas vidas, se não sei quem são essas pessoas que estão tomando esta decisão agora, que a salvação entre nesses corações, que no nome de Jesus, o Senhor traga vida e vida com abundância, em nome do Senhor, amém, e aplauda ao nome de Jesus, aleluia.